Graça e paz, Igreja do Senhor. Quero consagrar. Arruma com certeza. Isso aí tem que ficar literalmente arrumado. Já dei um beijo aqui para mostrar para vocês o meu patriotismo. Amém, irmãos. Eu quero já começar falando um pouquinho dessa oração que o pastor fez. É muito importante, pastor. Oração diretamente do trono de Deus. Que as nossas esposas nos aceitem do jeito que a gente é. Às vezes você, esposa, sonhou em casar-se com um príncipe vindo com um cavalo branco, quando na verdade só veio o cavalo e o príncipe ficou para trás. A gente eleva as expectativas assim, por isso que essa oração teve muita importância. Interessante que quando o pastor Fabiano me convidou para trazer uma palavra essa manhã, e ele me pediu o tema, e eu mandei esse livro que a gente escreveu em 2021, Casamento Restaurado, Lar Abençoado. O primeiro tópico dele, pastor, são diferenças. E eu quero começar aqui, trazendo para vocês algumas coisas nessa manhã sobre casamento. Nós lá também, da Igreja Com BC, onde nós congregamos, somos eu e Juliana, responsáveis pela EBD de casais, pelos casais da igreja. E nós estamos, a partir do ano de 2023, também formatando um novo modelo do Casados para Sempre. Fazendo algumas adaptações e vamos começar com o nosso lá. E creio que, pastor Fabiano, será de grande valia se o senhor puder nos ajudar nessa construção. Nós queremos tirar um pouco essa dependência que tem com esse programa do 2 em 1. E essa adaptação, irmãos, ela é mais uma necessidade por conta do tempo, por conta desse novo modelo que nós estamos vivendo, por conta de algumas coisas. Interessante também frisar que um irmão aqui, no seu testemunho, ele falou duas coisas importantes. A primeira delas, que ele está casado há quatro anos, né? Tem pouco tempo, e ele testemunhou que não enfrentou muitos desafios, e pode ser que algum de nós, assim como eu, com 22 anos sentado ali, você que tem mais tempo de casado, deve ter pensado, deixa passar um tempo, deixa ele ver daqui para frente, daqui a pouco ele vai ver o que é bom no casamento, essas mil maravilhas, aí isso aí é uma inverdade. Provavelmente no seu coração você fez isso, você pensou assim, um pensamento gospel, um pensamento do trono de Deus, que está no seu coração, por algum motivo, seja a sua própria experiência, mas não, às vezes a gente começa direitinho, irmãos, a gente tem essa oportunidade de começar certo, e pode ser que isso aconteça por um longo tempo. Mas quando a gente escreveu essa obra que Deus nos deu, eu estava falando um pouquinho mais da minha vida, do meu relacionamento com Juliana. Inclusive, quando o senhor chamou aqui para orar, eu perguntei, vamos lá? Porque daqui a 6 dias a gente faz 22 anos de casado. Ou seja, dia 25 de novembro, nós nos reunimos em casamento. Então, quando o senhor chamou ali, aí eu lembrei da imunidade que nós temos. Não precisa ir lá não, nós é líder, não precisa ir lá não. Nós criamos uma imunidade cristã para isso. Então, essa parte desse livro, ele fala um pouquinho da minha história. Eu vou deixar alguns aí com o pastor, que ele vai fazer o prazer em distribuir para os irmãos aqui da igreja. Eu só trouxe pouquinho, já está terminando a edição que eu fiz. Essa aqui é a segunda. E a gente tem percorrido algumas igrejas falando um pouquinho sobre essa nossa história, como funciona, o que aconteceu, o que tem de importante. E eu compilei isso, e eu quero, assim, trazer um pouquinho essa manhã alguns fatos que aconteceram no nosso relacionamento, que podem edificar a vida de vocês também, que esse é o nosso propósito. Deus nos levantou, assim, como a oração da irmã, por um propósito de estar tratando casais. Nós estamos à frente desse projeto há mais de 9 anos, 8, 9 anos, trabalhando diretamente com casais. Nós temos lá um programa de terapia de casais também, que nós fazemos. A Igreja Com BC, não sei se vocês já conheceram o pastor Pedro Noia, gente boa também.
E ele nos deu essa tarefa. Então, o que traz para nós aqui uma reflexão, uma palavra nessa manhã, é como fortalecer, como construir, é como fazer essa edificação no casamento. O casamento nada mais é que um processo contínuo até o último dia. Então, nós vamos estar construindo, se reinventando, criando novos preceitos, criando novas identidades dentro desse casamento para fortalecer. Essa construção, como o salmista diz, ele precisa começar com um alicerce, com uma base. Você não constrói um prédio se você não faz uma base sólida embaixo. Tem um prédio, agora que vai passar para a Copa do Mundo, que começa hoje em Dubai, o maior prédio mais alto do mundo, né? E esse prédio, ele é construído, os pilares dele de base dele. Ele chega a 20 metros de comprimento, cada pilar desse prédio. Ou seja, para construir um prédio alto, eu preciso de uma base forte. O casamento é a mesma coisa. Para construir um casamento sólido, eterno, que assim é a designação de Deus, é assim que Deus fez, é assim que a gente defende, a gente precisa de uma base inicial. E esse livro que a gente escreveu, a gente fala um pouquinho sobre isso. Quais foram os nossos maiores desafios? O primeiro dele, pastor, eu começo aqui a falar exatamente o que a sua oração falou, por isso que eu enfatizei. Que nós somos diferentes. Né? E nós temos uma capacidade de conviver sendo diferente. E essas diferenças, elas vêm de acordo com as nossas instruções. Ou seja, antes de eu casar com Juliana, eu tinha uma escola. Eu frequentava uma escola, seja ela uma escola da vida, uma escola familiar, uma escola acadêmica. Eu frequentei escolas. Meu pai me instruiu de uma maneira, ontem até nós tivemos o prazer de dividir um pouquinho com os irmãos. E todo lugar que eu vou, irmãos, eu penso que eu estou levando a bênção para alguém, mas na verdade eu saio abençoado. Foi o que aconteceu ontem, não vai ser diferente. Eu tive o prazer de conversar um pouquinho com o irmão Davi, um cara de Deus, e nós dividimos um pouquinho ali um peso da nossa história, e foi edificante para nós, porque ao final ele orou e falou exatamente aquilo que Deus queria falar ao meu coração, e eu fui acalentado por Deus. E essas diferenças que nós temos, essas escolas diferentes, nos traz um alerta, nos traz um certo ponto para nós ficarmos interessados com mais veracidade. Por que nós somos diferentes? Por que escolas diferentes construíram duas pessoas? E eu quero começar aqui com vocês, já como nós estamos aqui falando só para casais, creio, que é bom ser diferente. Então vira para a tua esposa aí, olha, igual o nosso pastor Fabiano falou, olha na bolinha do olho dele aí, e fala assim, que bom que nós somos diferentes. Agora fala assim, graças a Deus nós somos diferentes. Agora fala comigo, louvado seja o nome do Senhor por sermos diferentes. Você quer ver uma coisa? Eu posso usar aqui um casal como exemplo? Deixa eu achar aqui um casal bem legal para me usar como exemplo. Como que é o seu nome, meu irmão? Vanusa do? Antônio. Imagina, Antônio, você acordando com você do seu lado. E o Antônio falando assim, bom dia, Antônio, no pé do ouvido. Olha como que é importante nós sermos diferentes. Olha a importância que Deus ele é tão perfeito na sua essência que Ele colocou alguém do nosso lado completamente diferente da gente. Eu não suportaria ficar comigo um minuto. Irmãos, eu tenho bruxismo, eu tenho problema com apneia, ronco igual um camelo no deserto e, além de tudo, falo e visto roupa à noite. Tem vezes que eu acordo, a minha esposa está no cantinho da cama, bem assim, ó. Irmãos, eu coloco uma roupa completa. Botão, camisa de botão. Coloco todos os botõezinhos. Calça jeans, cinto. E quando eu acordo, eu falei, ué, eu não saí não acordei. E está ali do meu lado alguém. Hoje ela chegou para mim, em um momento especial, falou assim, amor, como você roncou essa noite. E eu uso CPAP, irmãos. Eu ronco no CPAP. Com CPAP. Alguém que conhece CPAP ou usa isso? É terrível.
Para nós que está dormindo com aquele CPAP, ele não faz problema nenhum. Graças a Deus. Agora você pensa, irmãos, eu dormindo com outro eu do lado com o CPAP. Então Deus, ele é muito perfeito. Então, agora você vai olhar para a tua esposa de uma maneira muito mais agradável e agradecido e vai falar para ela assim, muito bom, Senhor, que nós somos diferentes. Mas qual é o problema da diferença? É criar problema com a diferença. Esse que é o nosso maior problema. Por sermos diferentes, não é problema algum. O problema é achar problema na diferença. E a gente faz muito isso. Pastor Cláudio fala uma coisa interessante sobre o preparo do café, e eu e minha esposa, nós temos essa... Às vezes, chega a criar um clima de tensão no ar, irmãos. É fantástico. Eu falo aqui, eu gosto de expor a minha esposa nesse momento, ela fica envergonhada, mas eu não ligo, mas é uma coisa que eu quero que acabe lá em casa, mas não acaba. Então eu trago para o púlpito que aqui é o meu lugar de refúgio, aqui eu divido com os irmãos a minha paz, e quando o pastor orou sobre a diferença, ele falou sobre ser submissa, ele repetiu 7 vezes, aí eu gritei, fala Jesus, fala! E eu ontem falando lá no culto da Retiro dos Homens, falando assim, que nós homens, graças a Deus, mandamos em casa, os homens dessa igreja, digo aleluia! Você estava tocando lá ontem, irmãos. Dedé, você estava ontem também. Ela prepara o café dessa forma, irmãos. Juro. Vê se não é coisa de ET. Ela ferve a água. Depois que a água ferveu, joga dentro da garrafa. Depois que a água jogou dentro da garrafa, devolve para a panela. E depois bota o pó e coa. Alguém faz isso aqui? Vamos lá. 1, 2... Não, calma aí, calma, eu preciso contar. 1, 2, 3, 4. 4 ETs aqui, irmão. Nós somos em quanto aqui essa manhã, pastor? Uns 100 pessoas, no mínimo? 100 pessoas como eu, normal. Há problema nisso, irmãos? Não. Mas quando eu crio problema com a diferença, existe o problema. O casamento é a mesma coisa. Veja bem, irmãos, eu espero ser convidado para as igrejas, para mim poder desabafar com vocês. Aqui é uma terapia, para mim. Quando eu sou convidado a ministrar nas palestras nas igrejas, eu falo, Jesus, eu te amo. É uma terapia, eu divido com terapia, irmãos, Associação Livre de Freud, é a fala que eu te escuto. E eu aqui saio daqui renovado, aleluia, Jesus. É coisa de ET, irmãos. Mas o problema está assim, eu não vou beber esse café porque você fez isso. Aí que está o problema. E aí o irmão, outro... Cadê o irmão que estava falando que só tem 4 anos? Você se prepara hoje, é hoje. Mas eu estava ali anotando, eu quero ver se esse menino tem 4 anos de paz mesmo no casamento. Eu vim trazer discórdia. Que isso, meu irmão, misericórdia. Mas ele falou uma coisa importante. Que para mim é uma das coisas que nós registramos. Sobre pequenos detalhes. Foi o que você falou, irmão. Enquanto você falava, eu anotava. E nós, nessas diferenças de seres, que não tem problema algum ser diferente, e pelo contrário, você já olhou para a tua esposa e agradeceu a Jesus por ela ser diferente. Ok? Essas pequenas coisas podem trazer grandes problemas. A própria Bíblia diz que o romper de muitas águas começa com uma rachadurinha. Ok? Então, ser diferente não é problema. O problema é causar problema com as diferenças. E um dos detalhes, ou uma das coisas que nós precisamos muito com os nossos casamentos hoje, é a observação dos pequenos detalhes, meu nobre. Perfeito, muito obrigado por você ter dado essa introdução na nossa ministração. Mas como eu disse, eu quero ver hoje... Como é que é o seu nome mesmo, meu amigo, para me guardar no meu caderno? Hudson da?
Então faz o seguinte, assim como o Hudson da Natália, fica de pé aí, por gentileza. Fiquem de pé, fiquem de pé. Fiquem de pé, isso. Fiquem de pé, isso. Não precisa ficar de frente para tua esposa, não. Você vai ficar de costa com ela agora. Costa com costa. Isso, costa com costa. Teve dinâmica também nas suas aulas, pastor? Teve. Então essa igreja aqui é uma igreja obediente. Assim como o casal Hudson, errei. Hudson da Natália. Qual é a importância, irmãos, de nós sabermos os pequenos detalhes da nossa vida de casamento? É saber que os pequenos detalhes é mostrar que você tem muito mais interesse por ela ou por ele. Pequenos detalhes, irmãos, nada mais é do que você demonstrar para o seu cônjuge que você se importa com ela. Escute isso. Pequenos detalhes é você dizer para ela assim, olha, eu estou atento ao que você fala comigo, eu me preocupo com você. Qual é a esposa que não quer o marido que se preocupa com ela? Fala para mim. Tem alguma aqui dentro? E qual é o marido que não quer ser taxado como um homem que se preocupa com a sua família? Tem algum aqui dentro? Nenhum. Pelo menos eu não sou. Eu quero sim ser mostrado como alguém que se preocupa. Então, nesse momento, você vai mostrar a sua preocupação e você vai mostrar que você se importa com a sua esposa nos menores detalhes. Você vai falar para mim, qual é o brinco que a sua esposa está usando? Como é que é? Pode olhar não, varão. Pode olhar não, varão. Você vai só soprar no cantinho do seu rosto, do lado esquerdo. Não pode ser do lado direito, eu vou explicar por quê. Você vai falar do cantinho do lado esquerdo assim, ó. Eu não sei. Pode falar. Fala, eu não sei. É verde. Aqui eu vou dar um detalhe para vocês, irmãos. Eu vim essa manhã enviado de Deus para ajudar nos casamentos e abençoar a vida de casais, principalmente do Adson e da sua esposa. Aleluia! Você sabe qual é o pingentezinho do cordão que ela está usando, irmão? Aleluia! Deixa eu falar uma coisa. A orelhinha da sua esposa fica bem no centro da cabeça dela. Se você não está olhando para a orelha dela, irmão, você está olhando para o quê, irmãos? Se você não está olhando para o cordãozinho que está no pescoço dela, irmão, que detalhista é você, meu irmão? Que vergonha! Agora, como eu falei, aqueles que são do lado direito, falam assim, eu sei. Eu só quero ver o torcer de pescoço. Ninguém, pastor. Eita glória! Aleluia! Então pode virar para tua esposa aí agora e dar um beijão nela e falar assim, calma aí, não senta não, não senta não, não senta não, calma. Eu trouxe discórdia, mas eu vou trazer paz também. Ei, calma. Eu não sou um mensageiro de Satanás, não, meu irmão. Eu sou homem de Deus na vida de vocês, amém? Então não senta, não. Jesus! Olha na bolota do olho dela e fala assim, pode virar, pode virar, pode virar. Homem, agora é o homem. Fala assim, meu amor, a partir de hoje, eu vou ter o maior cuidado nos mínimos detalhes de tudo que você tem. A esposa agora vira para o marido e fala assim, estou anotando, hein? Pode dar um beijo nela e sentar. Qual é o problema de ser diferente? Nenhum, irmãos. Esse que é o nosso desafio. E aqui eu vou dando continuidade a esses pequenos detalhes. Olha, irmãos, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Eu dei só um exemplo, vou dar um outro exemplo também. Sobre a importância, mesmo sendo diferente, de ter a maior observação, o maior cuidado. Você quer ver uma coisa? Eu estou vendo um jovem lá atrás. Como é que é o seu nome, jovem, com bebê? Felipe. Eu tenho certeza que o Felipe, assim, o Felipe da Letícia, eles cuidam do seu bebê com a maior intenção e com os menores detalhes possíveis. Vai dar banho, vai lavar tudo. Amém, Letícia, creio.
Assim também nós precisamos fazer com o nosso cônjuge. Não dá banho, irmão, não chegamos a esse tempo ainda. Mas cuidar, mostrar interesse, mostrar que você está ali, irmãos, isso aqui é importante, mostrar que você está ali apto a ela, pronto para servir. Qual esposa não quer ter essa segurança? Volto mais uma vez com um detalhe do pastor Cláudio, que disse que as mulheres precisam falar 20.000 palavras. Isso é uma idiotice, falar um negócio desse. Eu calculei 40.000 no mínimo. Aí entra o detalhe do homem. Que importância você está dando para ouvir a sua esposa? As mulheres podem falar, fala Deus. Qual a importância? Isso é um detalhe, irmãos. Eu lembro que a minha esposa chegava, ela trabalhava no presídio de Xuri, com os jovens que foram injustiçados pelo sistema, os adolescentes. E lá era o seguinte, ela entrava no presídio, desligava o telefone, porque não pode entrar com o telefone, deixa numa sala reservada. Então ela entrava 7 ou 8 horas e saía às 17 ou 18 horas. E aí do presídio até lá em casa é mais 1h20. Então você pensa, ela ficou sem falar comigo pelo menos 12 horas. O glória agora vai virar Deus me misericórdia. Aí ela chega, irmãos. Chega do trabalho. Tudo bem? Tudo bem? Você não sabe. O menino começou a falar lá e o problema dele começou a... E começa... O acumulado, irmão, vai multiplicando. Parece que vai virando ao cubo. Aí tá o casamento. Aí tá a essência dos pequenos detalhes. É eu sentado ali na frente dela, olhando nos olhos dela, ouvindo cuidadosamente todas as informações. Se você perguntar qualquer nome de um desses meninos, eu sei. Eu sei tudo dos meninos, porque ela conta tudo e eu fui só ouvindo. Aqui eu tenho para vocês uma importância para falar de Deus na vida de vocês, mano. Ouçam sua esposa, ela gosta de falar com você. Ela gosta que você ouça. Ela faz questão disso, irmãos. Esse pequeno detalhe faz uma diferença enorme. Você está mostrando interesse sobre a vida dela. Você está falando assim, pode falar comigo, meu esposo. Eu sou o seu ouvido nessa hora. E ela começava... E eu ficava ali. Olha a importância de um pequeno detalhe. Será que nós fazemos isso no nosso casamento? Será que você dá ouvido à sua esposa? Será que você senta para conversar com ela? Porque nós homens, irmãos, não precisa de muitas palavras, ok? E aí eu quero, como eu sou um mensageiro de Deus essa manhã, dar 2 técnicas para vocês, homens, que eu aprendi, está aqui, irmãos. Eu ensino isso. São 2 técnicas que eu criei para esse momento, de você mostrar que ama a sua esposa verdadeiramente, ouvindo-a. A primeira técnica se chama logoftalmia. Alguém conhece isso? Alguém da área médica aqui? Logoftalmia. Logoftalmia é a técnica de dormir com os olhos abertos. E aqui essa técnica é para quem tem mais de 10 anos de casado. Quem tem menos, irmão, não tenta, que vai dar ruim para você. Então eu tenho essa técnica. Então enquanto ela fala, eu estou roncando aqui com os olhos abertos. E eu estou tão profissional nessa técnica, irmãos, que ela me permite a cada 30 segundos mexer a cabeça. Fazer assim. Aí volta. É uma técnica de ouvir. E aí ao final ela fala... vamos tomar um banho? Aí eu, acordo. Opa, beleza. Olha só a importância disso. Eu demonstrando para ela esse verdadeiro lado de ouvi-la. Então, se você aprendeu essa técnica, use a partir de hoje. E mostre para sua esposa que você está apto a ouvi-la. E aqui entra um outro ponto também. Esse processo de ouvir
Homens, aprendam uma coisa em nome de Jesus. Não tente mudar de assunto. E não tente lembrar do assunto anterior. E nem faz cara de que você não entendeu. Porque numa mesma conversa, irmãos, vai mudando. Você não sabe. A luz do quarto das crianças apagou. E a minha mãe está para vir aqui nesse final de semana. Semana que vem nós vamos viajar para o campo. Terça-feira tem que mudar o ar-condicionado, a geladeira não está funcionando. Os meninos deixaram a roupa no chão. Cadê a coisa aqui do carro? Tem que trocar o óleo. E aí você está ali, irmão, se contorcendo para saber a primeira coisa da luz. E aí no final você está falando, a luz, a luz, a luz. É fantástico. Enquanto nós, homens, falamos apenas de duas coisas, irmão. Duas coisas que o homem fala. Futebol e sexo, somente. Então, se o homem tiver essas duas ferramentas na sua mão, irmão, e a esposa falar assim, amor, quanto é que ficou o jogo do seu time? O homem vai ser o cara mais feliz do mundo, se ganhou. No meu caso, eu sou fluminense, eu tenho comemorado muito isso recentemente. Agora, se o cara é botafoguense ou vascaíno, então não fala nada não, deixa a mulher quietinha. E o outro assunto é o sexo. Aqui está o processo, irmãos. Outro ponto que a gente coloca aqui como importante. Meu nobre Hudson, mas serviu também como um detetive. É nossa comunicação com ela. Esse processo enviesado, irmãos, isso aqui... Tudo está dentro das diferenças e tudo está dentro de sermos ouvintes. Esse processo hoje, eu creio que se o pastor Fabiano fizer aqui uma estatística de atendimentos a casais, quais foram ou qual foi o tema ranking número 1, eu tenho certeza que ele vai falar que é comunicação. Se ele se formar em conhecimento, em terapia, no processo de comunicação, ele vai ter quase que 90% dos seus desafios para lidar com casais. E eu tenho vivenciado isso. O nosso processo de comunicação, por sermos diferentes, tem distorção, tem vieses. Eu fui criado, e eu falei um pouquinho sobre isso ontem, eu fui criado em uma escola militar, na qual o meu pai conversava comigo através de correções. Então, eu trouxe essa história para dentro de mim. Então, o meu jeito de falar é um jeito rude, grosso, cavalo. Era. Você vai modificando, Deus vai tratando. Mas isso trouxe no meu início do casamento, porque eu vim de uma criação dessa. Ela não. Uma mulher que era tratada com muito mais paz, com muito mais paciência, uma voz muito mais aveludada para as correções. Então, quando junta os dois, aí há um problema sério, porque a comunicação de um pode machucar o outro. Às vezes você está falando assim, pega uma camisa para mim. Essa maneira de comunicação, você sabe que se ela tiver uma entonação diferente, isso causa problema. E eu tive recentemente um problema sobre isso. Nós estávamos se preparando para um evento. E eu gostaria aqui também de dividir com os irmãos, mais uma vez, a terapia gratuita que eu faço nas minhas palestras, se vocês podem me ajudar muito. Eu sou um cara muito vaidoso, gosto de botar roupas, uma camisa azul, uma calça amarela e um tênis vermelho. Para mim está tudo ok, irmãos. Eu me visto assim, para mim está tudo em paz. A minha esposa não, ela não pode ser tanto combinado assim. Então, um veste o outro, e se ela não me vestisse, eu estaria aqui hoje desse jeito. Um verdadeiro arco-íris. Porque para mim tanto faz. Mas para ela que está andando comigo, ela vai ficar um pouco chateada com isso. Então ela faz, pelo menos, a arrumação. Prepara a minha roupa para sair. Legal, a mulher tem bom gosto. Amém, mulheres? Amém, esposas? Vocês têm bom gosto. E às vezes eu posso ouvir, né? Então, esses dias a gente estava se preparando para um evento, e aí eu mando muito para ela as fotos do meu irmão, né? Meu irmão, ele é todo desse jeito, né? Calça laranja e tal. Eu falei assim, eu queria me vestir igual a ele. Aí ela falou assim, então você casa com ele.
Porque comigo você vai se vestir igual eu quero. Aí eu falei, não tenha dúvida. Sacou? E ela falou, você vai vestir tal roupa, tal assim, assim, assado. Eu fui lá e peguei essa roupa e faltou a camisa. Oh, meu Deus. Ela estava na cozinha, irmão. Lá em casa tem assim, quem mexe com som aqui sabe. O som, ele tem que ir numa direção direta, sem nenhuma refração, sem nenhum desvio. Isso, o som. Se eu quiser colocar uma caixa, a outra caixa tem que estar na mesma direção. Tem toda uma técnica, né? Quem mexe com som sabe. Assim também é a nossa comunicação em casa. E lá, a cozinha, ela ficava no fim e o quarto lá no início. E tinha ainda outras paredes, paredes da sala, paredes do quarto da criança. Então, o som, ele não pode achar desvios. Porque senão se embola. Pensa, eu estou aqui falando nesse microfone e tem umas 5 pessoas conversando ao mesmo tempo. É uma sala de aula. Acaba dando uma confusão sonora. E o casamento é assim também no processo de comunicação. E ela falou para mim, você vai desse jeito. E eu falei, não tenha dúvida, ok? E eu fui lá procurar essa camisa e não achei. E aí, lá do quarto, olha o erro. Deus falando para você essa manhã. Eu lá do quarto, eu gritei. O que eu gritei, homem? Eu falei para homem, por que mulher respondeu isso? Não achei! Ela lá da cozinha, preste atenção, esse negócio da cozinha também é importante, irmão, isso aqui é importante. A esposa, quando está na cozinha preparando lá alguma coisa, o homem, quando sai do trabalho, ele já sai com uma expectativa de chegar em casa, ok? Todos os homens são assim. Aquele que quer chegar em casa e encontrar um ambiente de paz, um ambiente com uma música agradável. Esse é o homem que está chegando em casa. Ele quer encontrar a esposa com aquele baby dollzinho de onça, bem curtinho. Hein? Aleluia, homens. Você chegando em casa, você quer abrir a porta e ela está te esperando, falando, boa noite, meu bem, hoje eu só sou sua. Essa é a expectativa do homem, mas qual é a realidade? Quando ele chega em casa, as crianças estão gritando, a esposa está com o cabelo em pé, energizado, fedendo a coxinha, e aquela gritaria. Essa é a expectativa e realidade. Isso acontece. Então, lá do quarto, ela gritou para mim, e da cozinha ela gritou com cheirinho de coxinha. Tá aí. Só que o som, irmão, vai mudando de caminho, é igual aquela brincadeira de falar o primeiro que vai chegando no último. E quando chegou lá para mim, eu falei assim, procura, acha que você vai encontrar. E aí eu procurei. Irmão, meu armário não tem 500 camisas não, tem umas 5 ou 6, irmão. Ali, ó. E aí eu gritei agora com um tom mais, como eu posso dizer, um pouco mais carinhoso. Não achei! E mais uma vez de lá, ela falou, tá aí, jumento. Aí foi desviando, até chegar em mim. Tá aí em algum lugar, continua procurando. E aí, no final, eu já desisti, irmãos. E eu gritei, eu não achei. De repente, um silêncio sepulcral. E eu só ouço marchas de soldados chineses vindo na minha direção. Fló, 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 fló. Irmãos, não é brincadeira, não. Eu estava aqui, ó. Eu estava aqui assim, já com medo. Meu armário aqui. E ela vindo na minha direção. Ela só fez assim, irmãos, olha. Fló, fló. Tá aqui, jumento. Eu falei, ué, não achei. Se você está comigo, homem, diga amém, pelo amor de Deus. Eu não achei, irmãos. Me perdoa o meu processo de comunicação. O que eu quero trazer para você aqui não é um soldado chinês, não, irmãos. É que se tiver aqui algo para falar com a sua esposa, se for importante, fala pertinho. Porque não tem desvio. E depois tem um beijinho. Ok? Se você quer falar algo,
Lembre-se que no processo de comunicação pode ter desvios. Podem ter desvios sonoros, televisão ligada, criança correndo, ok? Então, todo o processo de comunicação, ele precisa ter esse interesse, esse pequeno detalhe, lembrando que eu sou diferente. Ela tem uma capacidade de enxergar as coisas que eu não enxergo. Então, o amar era uma delas. E eu não sei se isso acontece comigo. Parece que eu fico até triste. Eu volto a dizer, aqui é uma terapia para mim. Eu não acho as coisas na minha casa. Eu falo, parece que eu não moro aqui. Seu marido já falou isso também alguma vez? Eu procuro uma panela, irmãos. É sério, isso aqui é sério. É muito sério. Tem uma panela que eu uso com frequência para fazer um arrozinho, tá? E essa panela, ela fica embaixo de outras 30 panelas que não usam. Mas o processo de empilhamento é necessário debaixo daquilo ali. Então, para você pegar aquela panela, você tem que derrubar todas as outras. Porque nós temos essa facilidade em arrumar as coisas. Amém, homens? E aí eu pergunto, para que essas 29 panelas que nós nunca usamos? Está aqui em cima, precisa, está aí. Um dia eu vou usar. Falei, meu Deus. Então, quando eu vou pegar, sai derrubando tudo, ainda fala assim ainda, olha aqui, ó, olha, agora o homem, hein? Armadilha. Tem armadilha aqui dentro de casa. É assim que sou eu. E aquele negócio está lá. Então, todo o processo, tome muito cuidado. Palavras, irmãos, no processo de comunicação, ela é muito importante. Tem uma frase, ou um dito, ou uma história, que diz que quando você joga uma palavra fora, no processo de comunicação, é como você estivesse no alto de um penhasco, rasgasse um travesseiro de pena e depois fosse recolher cada pena daquela. É impossível. Então, muito cuidado com as palavras. Muito cuidado no processo de comunicação. Palavras ferem. Palavras machucam, principalmente quem nós amamos. Por quê? Porque se você ouvir uma palavra que vai ferir você de uma pessoa que você não conhece, ela não tem relevância. A pastora Thalita fala sobre isso. Quanto mais intimidade você tem com a pessoa, mais importante você tem em vigiar nas suas palavras. Então, muito cuidado no processo de comunicação. Então, olha para a tua esposa aí, olha no olhinho dela, e fala o que eu vou falar aqui para você entender. Fala assim, meu amor. Ah, desculpa, só os homens, tá? E se você ficar olhando para mim, você não vai ganhar nada. Além de ser feio, rouco e ter um sobrenome Noia, você não vai ser nada, porque eu já sou casado. Então olha para tua esposa. Eita! Fala assim, homem, meu amor, eu vou ser muito mais cuidadoso com as minhas palavras. A esposa vira e fala, estou anotando. Estou anotando item 2. Hã? Aleluia. Melhor ainda, irmã. Você quer ver uma coisa? Lembra da expectativa do homem chegar em casa, encontrar a esposa daquele jeito? Às vezes isso acontece. Se você fizer o que eu chamo de networking. Quem trabalha aqui com o TI sabe o que é networking. É interações de redes, né? Processo. O networking do casamento é a mesma coisa. Se você quer ter uma expectativa quando você chegar em casa à noite, você tem que preparar o network de manhã. Acorda ela com um cafezinho da manhã, ouvir um aleluia. É algo impossível. Eu vou falar para as esposas essa manhã. Homem é como um fogão a gás. Liga no tê. Mulher é fogão a lenha. Por isso precisa desse network. Só que o fogão a lenha faz a comidinha melhor, bem? Então o network é acordar de manhã e preparar um cafezinho para sua esposa. Oh, aleluia. Passou meia horinha, fala bom dia, meu amor. Você sabe que você é linda. Palavras de afirmação, 5 linguagens de Gary Chapman. Hã? Passou mais uma horinha. Vai lá e dá um beijinho no rosto, linguagem número 3, toque. Eita glória. Isso é network, meu irmão. Você nem saiu para trabalhar ainda. E aí você sai para trabalhar, você chega no seu trabalho, quando você acabou de chegar, você já manda um zap e fala, já estou com saudade.
Network, homem. Aumente a sua expectativa. Você pode fazer isso, é possível. Eu só não faço, mas eu sei que pode. Eu sou um bom professor. Chegou meio-dia, na hora do almoço, você manda um outro zap para ela e fala assim, em áudio. Você que gosta de gravar, irmã. O seu marido, Fábio, que eu vi a camisa, vai falar assim, como é ruim almoçar sem você, Network, meu irmão. Pensa, irmãos, do outro lado, está uma mulher desejosa, meu Deus. Deus trata. 2h da tarde. Queria estar em Londres tomando um café da tarde contigo, minha amada. Olha só o nível de encantamento que você tem. 5h da tarde, estou saindo do meu trabalho e estou voando para os seus braços, aleluia! Chega em casa, meu irmão, com certeza. A coxinha vai estar lá ainda, porém, você já preparou um terreno. Então há uma grande chance de você contemplar os teus sonhos. Então agora, olha, homem, para tua esposa. Preste atenção agora no que eu vou falar para você, que Deus está me usando. Fala assim, meu amor, a partir de hoje, eu vou fazer o network do nosso casamento. Agora, esposa, preste atenção agora, homens, olha o que Deus fez essa manhã. Fala assim para ele, assim, hoje tem. Por que esse riso foi tão maravilhoso do homem? Ele sorriu assim. Por quê? Porque é o que nós precisamos ouvir. Só isso. A gente não precisa ouvir como foi seu trabalho, seu chefe, seus funcionários, como que foi o seu carro, furou o pneu. Não quer saber nada disso, irmão. Nada. Não precisa dividir essas coisas para mim. Só precisa falar, olhe para o teu marido de novo aí, esposa, Deus está me usando. Hoje é um domingo que começa a Copa, vamos fazer logo um golaço essa noite. Olha na bolinha do olho e fala, só a esposa, hoje tem. Agora eu quero ouvir. Isso. Pode dar um beijinho nela? Pode sim. Pastor, eu tenho até que horas, pastor? É? 15? 11h15? Show. Outro ponto que eu anoto aqui sobre esse processo de comunicação é importante para nós também. Que dentro do nosso processo de comunicação, além dessa percepção, de observância dos detalhes, papel de cada um, tem uma outra coisa aqui também, que a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa, porque eu volto a repetir, as nossas palavras ferem terceiros. Quando você começa a identificar o papel que você tem em ferir outras pessoas, eu creio que isso foi um divisor de águas no meu casamento. Eu tinha muito a transferência de responsabilidade. Nós somos ministros do programa Celebrando Restauração lá na igreja, um programa de 9 meses, é um programa onde nós partilhamos as nossas dores, traumas. E esse programa, ele trouxe em mim uma reflexão que eu não tinha sobre essa transferência de responsabilidade. E aí é uma das lições, o papel de cada um. E eu vi o irmão ali de lavar louça. Você apontou para o pastor, não foi? Você deve fazer e o pastor não faz, né? Eu sabia, aleluia. O papel de cada um. Isso também é demonstrar preocupação, demonstrar importância. Isso aqui tem causado também grandes distorções no casamento sobre o papel. A esposa, irmãos, é assim que funciona. Se tem uma brecha, ela ocupa. Por quê? Porque ela não gosta de ver aquela brecha. Então agora eu quero falar para os pais, eu falei isso para os homens ontem, nós pais, no processo de comunicação, somos os responsáveis únicos, vou voltar a repetir, nós pais, homem,
somos os únicos responsáveis pela construção da autoestima dos filhos. O pai. E por que hoje está uma desordem na educação dos filhos? Por que adolescentes hoje são rebeldes? Por que hoje eu tenho um grande problema com jovens? Porque perderam essa direção do pai. Tem o pai em casa, mas o pai é ausente. E o que acontece? A esposa, vendo aquela lacuna, ela ocupa. Só que não forma a psique emocional de 0 a 10 anos do filho. Então o filho cresce dependente dessa suficiência e torna essa criança uma criança com baixa autoestima. Então preste muita atenção, pai, nessa manhã, que Deus tem para falar para você. É você que constrói o interdito. Filho, não põe o dedo na tomada. Quantas vezes, sobre um processo dentro da sua casa, você já ouviu a sua esposa falar assim, eu já falei mais de 10 vezes para ele. Porque falta aquele interdito do homem falar assim, ei, não faz isso. Então o que cabe para nós, homens, pais, ter essa observância sobre os nossos filhos? Olha que importância sobre um casamento, irmãos. Agora que esse curso do construção, do casamento de construção, nada mais foi também do que uma réplica da saída do Egito e a multiplicação dos hebreus também, eu creio, foi isso que aconteceu. Também cria também novos pais. Então nós que queremos ter uma sociedade muito mais sólida, parte de nós, pais. E o que tem acontecido hoje? A ausência do pai, mesmo estando em casa. Então, muito cuidado na inversão dos papéis. Muito cuidado. Isso também tem causado grandes problemas nos casamentos. E aqui eu não estou falando que por autoridade da esposa, não estou falando aqui também de observação de quem é submisso, nada disso, é só papéis, irmãos. E aí eu entro nesse exemplo. Isso é demonstrar amor e cuidado, irmãos. Você fazer o jantar, você lavar a louça. Por que só um tem que fazer isso? Por que é obrigação de um? Não é porque é obrigação. Uma tem no DNA. A ausência, ela ocupa. E nós somos homens procrastinadores. Se depender de nós, numa televisão e um controle remoto, a nossa vida vai ser um paraíso até a volta de Jesus. Irmãos, não tem coisa melhor do que você chegar em casa, o homem, e abrir a sua caixinha, como Augusto Cury diz, a sua caixinha de 20 minutos. O homem faz isso, a caixinha dele, a vida toda. Enquanto ele não observar aquelas ações. Então, cabe a nós, sim, nessa papel de cada um, fazer a sua parte. E aí eu não sei se nesse programa tem lá uma das lições que é acordo. Mantém ainda? Esse foi a minha maior. E aí o pastor perguntou para algum, qual lição que mais te marcou? Quando eu fiz foi o acordo. Olha qual é o problema que tem acontecido hoje, irmãos. As brechas que os filhos encontram é exatamente nesse julgo diferente de pessoas diferentes, com acordos diferentes. Uma coisa simples que acontece é quando um filho pede para comer um doce antes do almoço. Qual o problema tem nisso, irmãos? Mostra para mim aí o problema que tem nisso. Fala para mim. Vamos lá, eu quero saber de vocês. Qual é o problema que tem nisso, comer um doce antes do almoço? A mãe falou que vai atrapalhar a refeição. Eu posso comer uma caixa de bombom antes, que eu sou chocolate, que eu vou continuar almoçando do mesmo jeito. Ah, mas a criança é diferente. Qual é o problema, irmã? O problema é você falar que não pode e o seu marido falar que pode. Olha a mudança aí, ó. E esses acordos precisam estar com uma sincronia perfeita. Se tem problema comer, irmã, não sei. O problema é quando um fala sim e o outro fala não. E eu lembro sobre esse acordo, por isso eu tive essa maior dificuldade. E eu conto um pouquinho sobre isso. Eu tive esse problema no início do casamento, em respeitar acordos. Aliança é isso, irmãos. Aqui, ó. Se você olhar na tradução, tradução é pacto, aliança, acordo, combinações.
Então, se eu fiz esse pacto, essa aliança, esse acordo com a minha esposa, nós temos que ter uma mesma decisão. Então, tome muito cuidado, porque as crianças são como esponja, elas só ficam esperando brecha. Irmãos, eu digo que criança não é de Deus não, irmãos, filhos não são de Deus não. Eles olham para a gente assim, esperam um vacilo seu, é ali que eu entro. Por que isso? Porque eles estão no processo de construção também. E aí cabe a cada um de nós ter esse acordo. Então vamos fazer o seguinte, quando você for decidir alguma coisa, você primeiro pergunte para mim o que eu acho sobre isso. Se houver divergências, um vai ceder. Isso é casamento. O problema é tomar uma decisão sem o acordo. Eu lembro que... é um jumento. Eu lembro que quando eu fui comprar o meu primeiro carro, na época da faculdade eu tinha comprado um carro, mas depois de casado eu fui comprar o meu primeiro carro casado. E eu saí para comprar o carro, mas eu saí como sai um rato para comer o queijo de noite. Em silêncio, sem falar nada para ninguém. O sonho é meu, carro, homem. Ah, tem esse outro assunto também, sexo, futebol e carro. E eu fui comprar o carro e não falei nada com a esposa. E saí na pontinha do pé. E aí eu cheguei na concessionária e vi lá o carro dos meus sonhos. É aquele. Era um Ford Fiesta, 1985. Como eu disse, é uma terapia, eu tenho que me recompor um pouco. E comprei esse carro. Sem falar nada com ela. E cheguei em casa, olha, é nosso. É meu e seu. Lembra? Irmãos, o carro não subia a terceira ponte. Eu fiquei 2 anos com o carro na oficina. O carro não andava. Uma vez eu cheguei em casa, ele não subiu a rampa do meu condomínio, eu deixei ele na rampa e fui embora. Todo mundo querendo entrar, eu falei, não, vai ficar aí, demoniado, vai ficar aí, você vai aprender. Ele tinha um problema lá no pistão. Eu sei que eu vendi esse carro para um amigo meu que era mecânico, ele não resolveu o problema, irmãos. O carro era incorporado pelo mal, e ele só me fez mal por 2 anos. E aí eu vendi o carro e fui comprar o outro. E aí, o que Deus trata as pessoas, irmãos? Infelizmente, é através da dor. Eu sofri por 2 anos. E eu fui comprar outro carro. E aí, o que eu fiz como homem de Deus? Não perguntei à minha esposa de novo. Fui na surdinha como um rato, irmão. E aí eu fui comprar o meu carro, que era o meu sonho. Um Gol GTI 94, farol quadrado. Quem é homem sabe. 175 cavalos. Eu subi a terceira ponte em primeiro lugar, irmão. Uau! Eita glória! Fui vender o carro, e quando eu fui vender o carro, o cara foi tirar o assoalho para olhar o carro. O carro estava trincado no meio, ele ia partir a qualquer momento. Mas eu vendi o carro. E aí, irmãos, pela glória e a graça de Jesus, eu fui comprar um outro carro, e aí o que eu fiz? Não perguntei a ela de novo. E aí comprei um Escort europeu, aleluia, agora eu melhorei o nível, hein? Saí da loja, fui logo no posto de gasolina, parei. 120 litros. R$500 na época. Falei, pô, pelo menos eu vou andar a semana toda, um ano todo, né? Em 3 dias já tinha acabado a gasolina. Eu fui devolver o carro. Eu ainda tive que pagar um ágio ainda na devolução do carro. E dali eu saí sofrido, irmãos. Falei, eu nunca mais vou fazer escondido da minha esposa. Era igual a minha mãe na época que eu era solteiro. Minha mãe falou, não faz isso. Eu fazia, aí voltava. Você jogou praga em mim. Eu lembrei, você jogou praga em mim. Olha a cabeça do ser humano. E aí eu fui comprar um carro e aí eu liguei para ela. Falei, amor, eu vou lá comprar um carro. Qual que você quer? Compra esse ou esse aqui. Eu falei, eu vou lá nas 5 concessionárias. E fui numa concessionária. Fiz teste drive, esse aqui tá bom. Fui outro. No último, cheguei e me encantei. Falei, lindo, um carro novinho, lindo. Eu liguei para ela, amor, eu encontrei o carro da nossa vida. O nosso carro. Ela, ótimo.
Olha, o carro é um sonho. Tem 3 cores. Aí aqui vem um homem. A primeira cor é branco. Ela, branco. Qual é a cor? Branco. Branco. Ah, não estou entendendo. Qual é a outra cor? Vermelho batom. Como? Vermelho batom. E o último? É marrom. Ah, compra o marrom. Eu fiquei 5 anos com aquele carro, irmão, pensando no dia que eu pedi opinião a ela para escolher a cor do carro. E eu só me livrei do carro esse ano para comprar o outro marrom. Está ali fora. Se os irmãos quiserem me abençoar depois, está ali. Mas isso é acordo. E Deus trata o homem, amém? Então olha para tua esposa mais uma vez aí e fala, a partir de hoje, eu vou ouvir plenamente a sua decisão. Calma aí, irmãos, calma aí. Homem, olha, vocês estão olhando para mim, irmãos, em nome de Jesus. Jesus, se alguém olhar para mim, faça como Pedro fez na frente da igreja Formosa. Não precisa também. Olha para tua esposa aí, homem, e fala, a partir de hoje. Eita, mas que medo. A partir de hoje, eu vou ouvir plenamente as suas opiniões. Agora a mulher vira para o teu homem e fala assim, hoje tem. Você já está com a carta na mão aí, minha irmã. Você já sabe como ele vai ouvir você agora, hein? Olha só Deus trazendo aqui para você. Deus está te presenteando aqui, ó. É hoje. Eita glória. Hein? Tudo de bom? E para encerrar, irmãos. O marido ali não quis falar não, né, varô? Manda ele acordar com ele no ouvido, com essa barba longa, esfregando na orelha dele, falando bom dia, amado. Aleluia. Ele não vai querer, tá vendo? Você tem o poder, irmã. Você tem o poder. Para encerrar, irmãos, e aqui eu quero trazer para vocês algo que edificou o meu relacionamento nesses 22 anos de casamento. E aqui eu encerro esse material que eu estou deixando aqui para vocês terem uma leitura um pouquinho dessas histórias. O que edificou efetivamente o meu casamento? Quando eu me casei, eu era o crente, o religioso, o que adorava, o que lia, orava em línguas dentro de casa. E a minha esposa estava um pouco para baixo. Por quê? Porque o homem que estava aqui na frente pregando era um jumento dentro de casa, um cavalo. Um homem que não tinha nem caráter para estar num púlpito, porque era mentiroso, porque era desonesto. Era um homem que edificava a vida de outras pessoas, estava com a sua casa destruída, os seus filhos mal encaminhados e a sua esposa sofrendo, com dor, chorando. Porém, eu estava a ministrar a multidões, o religioso. Foi quando uma vez Deus falou comigo assim, dessa maneira, irmãos, preste atenção que Deus fala nitidamente. Ele falou assim para mim, Paulo, enquanto você estiver com a boca aberta, eu não posso entrar no seu casamento. Eu achava que a minha didática, a minha dialética, o meu processo, meus estudos, o meu doutorado em teologia, o meu mestrado em teologia, isso aí fosse para mim algo que edificasse o coração de Deus e Deus triste comigo, porque o meu primeiro ministério em casa estava destruído, devastado. A minha mulher estava longe de mim. E eu achando que estava perto de Deus. E Deus não se agrada de um líder, de um homem de Deus, está aqui na frente, trazendo a palavra dele. Ontem nós lemos isso. Foi uma mensagem que foi falada ontem. Se eu não me engano, o irmão Davi falou isso, que a oração não chega nem no teto, né, irmão? Se a minha casa não estiver edificada. E eu comecei a entender um pouquinho. E aí eu construí algo que tem disponível nas redes sociais, você vai encontrar em qualquer lugar, que eu chamo de analogia do triângulo.
Em uma ponta do triângulo está Deus e nos outros dois lados estava eu e a minha esposa, distante um do outro. A distância que nos separava era a distância da religião, da falsidade moral. De um homem de Deus, entre aspas, levando palavras às outras pessoas, edificando talvez a vida de outras pessoas. Mas vendo seus filhos sendo sucumbidos, vendo a sua família em pedaços, encontrando em casa uma mulher chorosa. E eu ainda falava, você não pertence ao reino de Deus. Porque enquanto o seu marido está fazendo a obra, você tem que ficar edificando a casa, não, você está chorando. E eu não sabia que era por conta das minhas atitudes, as minhas palavras, o meu processo de comunicação, o meu processo de importância de detalhes. Eu não tinha isso. Eu era um hipócrita fariseu de Mateus 15. Aquele que nas sinagogas, nas praças, falavam da palavra de Deus sobre casamento, irmãos. E o meu casamento aos frangalhos. Foi quando eu entendi que para chegar perto de Deus, eu tenho que estar perto da minha esposa, porque nós somos uma só carne. E eu fui entendendo que para ela estar perto de mim, nós tínhamos que estar perto de Deus, e nós começamos uma caminhada juntos. Rumo a esse Deus que edifica casa, edifica lar, edifica história, edifica família, edifica casamento, restaura o casamento. O meu lar só foi abençoado o dia que eu restaurei o meu casamento. Eu não precisei fazer nada em casa, escute isso, irmão. Enquanto nós estamos fazendo a obra de Deus da maneira salutar, da maneira correta, fazendo com excelência, com amor, com dedicação, ajudando outras famílias, a sua casa também, pelo seu sacerdócio, ele vai vendo aquilo, vendo a união dos pais, vendo o relacionamento dos pais cada vez mais próximos de Deus, vendo os pais sendo muito mais agradáveis uns aos outros, vendo o marido muito mais compreensivo, muito mais doce, muito mais carinhoso, muito mais participativo. Escute isso. Eu não tenho minutos de oração na minha casa, eu não sento na mesa e leio a Bíblia, eu não vou lá e fico orando em voz alta, não! O meu testemunho diz para mim, o meu testemunho de casado diz para mim e diz para os meus filhos, esse casamento eu quero para a minha vida. A minha filha, olha, eu quero ter um marido igual você, papai. Divertido, brincalhão, um homem temente a Deus, um homem que serve a Deus com excelência. E eu nunca falei nada para ela sobre isso. Elas estão assistindo, assim como assistem os julgos desiguais, quando pode comer chocolates antes ou depois do almoço. Da mesma forma, eles estão assistindo um homem e uma mulher de Deus, caminhando cada vez mais próximo. E cada vez que eu cheguei mais perto de Deus, mais próximo eu estava dela. E o meu ministério começou a crescer nesse sentido. Não no sentido de ajudar outro, não. No sentido de restaurar a minha vida com ela. Deus entra no negócio, irmãos, e modifica a estrutura quando o casal trabalha em excelência para Deus. E assim, irmãos, eu quero terminar isso hoje, orando pela sua vida. E trazendo uma mensagem especial para você, meu irmão, que eu conheci ontem. E Deus me fez assim, à noite, uma noite terrível. Em termos de que eu preciso trazer para essa manhã algo que edifique a vida de um casal. Deus não está preocupado com quantidade, irmãos. E eu vou te falar por que é um casal. Por que apenas um casal eu vim falar essa manhã? De tantos casais que estão aqui, se formando em um processo de construção, em um processo de edificação. Mas Deus falou comigo, traga a palavra para apenas um casal, por quê? Porque nesse dia de um apelo, nesse dia de oração de uma igreja, de um culto numa igreja, apenas um casal foi à frente. Apenas um casal entendeu a mensagem e falou, sou eu que estou vivendo uma vida dissoluta, uma vida de imagem, uma vida de aparência, e a minha casa está sendo destroçada.
E esse casal veio aqui, ó, se ajoelhou perante a igreja e choraram aos pés de Jesus, dizendo: somos nós. E esse casal está na igreja hoje, irmãos, falando para outros casais, ajudando outros casais, sendo terapeutas para outros casais, sendo ministros para os outros casais. E esse casal está aqui, ó, de camisa vermelha, que vocês estão vendo. Apenas um casal, irmão, se rendeu a Jesus, e Jesus transformou a história deles. E hoje eles regozijam 15 anos de 22 num verdadeiro evangelho pleno de amor, e os seus filhos sendo edificados. No mês de outubro eu batizei a minha filha, Raquias e Tobias. No mês de outubro eu batizei a minha filha. E na semana passada, Davi, meu filho estava tocando louvor na igreja. Oh, aleluia! O que eu fiz para eles? Nada. O que eu fiz para Deus? Tudo. Enquanto eu edifico a Deus aqui, Deus vai tratando a minha casa, vai cuidando dos meus filhos, vai colocando amigos bons do seu lado. Eu amei isso ontem. Se coloque de pé, por favor. Talvez você esteja enfrentando, meu irmão, esse casamento que eu tive nos primeiros 7 anos dele. Não um casamento mentiroso, não. Não um casamento, pode ser que esteja destruído. Algumas testemunhas aqui falaram que o programa, o curso de casamentos em construção, ele não modificou, ele fez um milagre. E eu creio nisso, irmãs. Eu creio no que você falou. Mas talvez aqui, essa manhã, tem casais que estão vivendo não o pleno amor no casamento. Escute isso, irmãos. Não pode, em nome de Jesus, existir num casamento brigas constantes, discussões constantes. Isso não é casamento de Deus. Não, isso é uma mentira que a mídia colocou sobre a vida de vocês. Não, o casamento de Deus pleno é testemunho, na qual os filhos, e aí há a discrepância, o hiato da diferença. Por que as crianças hoje não querem casar? Por que os nossos filhos hoje, adolescentes, não querem ter casamentos? Por quê? Porque estão assistindo isso de vocês. O exemplo de vocês em casa é esse. E eu quero orar por você, irmão, essa manhã. Assim como oraram comigo há 15 anos atrás. E a partir desse dia, Deus entrou nesse negócio. Como Eclesiastes diz, Salomão escreve, como a terceira dobra desse cordão, que 2 juntos não podem andar em dissintonia, pelo contrário. E a partir desse dia Deus fez a sua parte. E hoje eu vivo um verdadeiro evangelho no casamento, ajudando outros casais para falar: ei, tá certo sim, deu certo para mim. Eu não estou falando de livros, irmãos. Este livro fala de mim. De que quando Deus entra no negócio, irmãos, as coisas mudam em definitivo. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor porque Deus entrou no negócio. E eu quero chamar esse casal aqui na frente hoje. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero abençoar como eu fui abençoado. E a partir de hoje você ser um representante de Deus para outros casais. Escute, não é uma simples oração, não. Não é um simples passo, não. Não é uma simples decisão, não. É um novo projeto de vida que Deus está levantando para você. Às vezes você fala: mas pastor, eu não sei
Qual é o meu ministério? Qual é o meu chamado? Eu não sei cantar, eu não sei ministrar, eu não sou bom em didática, eu não sou bom nas discussões, não, eu não sei qual é o meu ministério. Deixa eu te falar uma coisa, se você é casado, Deus vai levantar você para ajudar outros casamentos através da sua história de vida. Não daquilo que você está lendo, não. Daquilo que você está vivendo. Um novo evangelho de Deus. E essa manhã eu quero orar pela sua vida. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Isso, meu irmão, aleluia. Vem cá, vem. Aqueles que nós honramos ontem, pode vir aqui para mim, para ajudar esses casais. Isso, irmão, vem representando, irmão. Vem, vem, vem. Pode vir, sai do teu lugar, Deus está trazendo você aqui, vem. Hoje não é um ponto de partida, hoje é um propósito de vida, uma mudança radical, uma metanoia, uma mudança radical de escolha. Isso, vem, vem casal, vem. Isso. Vem cá, Davizão, fica aqui comigo, com a sua esposa, traz aqui. Estou trazendo um presente de Deus para vocês. Cada gotinha de lágrima que derramou dos olhos de vocês, Deus está recolhendo com taças de prata. Está no púlpito dele. Deus está entrando nesse negócio, Davi. Você vai ver seu guri tocando aqui, assim como eu vi o meu. Eu apenas confiei em Deus. Vai estar ali, ó. Mas ele não sabe tocar nada. Deus monta. Escute essa manhã, irmãos. Talvez seja uma decisão que você quer tomar um outro dia. Mas Deus está falando comigo. Ainda preciso de casar, está aqui. Porque a vida que vocês apresentam. Escute isso, irmãos. A igreja não sabe de nada. No máximo o pastor sabe de uma historiazinha ou outra. No máximo o pastor sabe aquilo que você levou, esposa. Mas quem está em casa, quem está te cercando, quem está contigo sabe. E a dor que vocês estão inventando aí, ó, mostrando assim, essa dor que está no coração de vocês, essa dor, Deus está trazendo aqui hoje para fazer um recomeço. Deus está restaurando casamentos nessa manhã, irmãos. Tem filhos que estão orando por pais, aleluia. Tem filhos orando por pais, porque ele não quer ver mais discussão em casa, não quer ver mais briga. Está sendo doído para os filhos assistirem isso, irmãos. Isso não é de Deus. Isso não é casamento do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Eles têm que assistir um casamento salutar, um casamento abençoado, aonde o esposo cuida da esposa, aonde o esposo ouve a esposa, aonde o esposo vê os pequenos detalhes da esposa. Os filhos estão assistindo isso, irmãos. O que eles estão vendo? Talvez você, esposa, está aí no seu lugar apertando a mão do seu esposo para falar assim: vamos lá. E ele é um cara bronco, como nós vimos ontem, 50, 60 homens broncos. Você está apertando a mão dele. Ou às vezes ele é um líder, pastor, isso acontece muito. Assim como Davi fez, se escondeu atrás da sua imunidade de rei. Naamã chegou com a história e falou assim: tem um homem que está fazendo isso, manda prender e matar. Isso é imunidade de rei, nem imunidade de obreiro, imunidade de presbítero, é uma imunidade de líder. Não, Deus essa manhã não quer saber disso. A sua casa está em choro. E você toma uma decisão hoje. Aperta a mão do seu esposo e fala: somos nós. Vamos lá, porque essa manhã é uma manhã de mudança e de restauração. Chega de mentira, chega de inverdades. Eu quero viver esse evangelho pleno. Eu quero viver esse amor pleno de Deus. Sai do teu lugar que eu vou orar pela tua vida, casal. E eu vou encerrar. Aonde você está, vem. Está faltando esse casal para a gente encerrar aqui. A igreja ora. A igreja quebra julgos. A igreja vai rompendo. A igreja vai quebrando porque está amarrado, irmãos.
Seus filhos estão tristes. Fala, puxa vida, eu queria que meu papai fosse mais meu companheiro, meu parceiro, me ouvisse mais. Os 30 segundos, 35 segundos que nós aprendemos ontem. 35 segundos. É o tempo que o pai dá atenção plena para o filho. Por dia. A partir de hoje isso vai mudar. Eu quero encerrar orando pela sua vida, irmãos. Cadê você? Vem. Só falta você. Isso, se aproxima, irmão. Isso. Se aproxima. Irmãos, eu vou orar pela vida desses casais. Mas como são ovelhas dessa igreja, eu vou encerrar essa oração com o pastor Fabiano orando pela vida deles. Porque sabe que o nosso papel aqui como homem, casal de Deus, é esvaziar gabinetes. Então primeiro eu vou orar, fecha os teus olhos. Pai, a partir de hoje nós colocamos essa história, esses acontecimentos, essas narrativas, tudo que aconteceu em um relacionamento, papai, seja por diferenças, seja por falta de comunicação, seja de falta de contrato, de acordo, mas houve algum tipo de desentendimento, de atrito, algo que não agrada ao teu coração, e hoje esses casais vieram aqui essa manhã, corajosamente, falar para a igreja, eu preciso restaurar a minha casa. Não aquilo que foi colocado aqui logo no começo, sobre os testemunhos, que precisavam de manutenção, não precisam de milagres, papai, e o Senhor é o Deus do milagre, o Deus do impossível. Quem está aqui no púlpito hoje, papai, orando, pedindo ao Senhor, é alguém que teve 7 anos de casamento destruído, e hoje é um representante do Senhor para outros casais. Então, se o Senhor modificou a minha história, o Senhor também vai modificar a história desses casais a partir de hoje. Porque o Senhor entra no negócio, e quando o Senhor entra, o Senhor muda de móvel de lugar, o Senhor muda cômodo de lugar, o Senhor muda quarto, o Senhor reconstrói, coloca telhado, coloca piso novo, faz uma casa muito mais limpa. E o que é melhor, Jesus, os teus filhos vão assistir isso, e vão falar, papai, mamãe, como vocês estão mudados, e você só vai falar assim, para a honra e glória de Jesus. Pai, essa manhã é uma manhã de contentamento, é uma manhã de agradecimento, como foi feito aqui nas orações no início, de gratidão, e nós colocamos a vida desses casais nas suas mãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração por você. Nós lemos um versículo só do capítulo 2 de João, naquele momento que Jesus foi convidado para o casamento, e eu quero desafiar você a convidar a Jesus para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família. A presença de Jesus não é sinônimo que não vai haver problemas, conflitos, mas a presença de Jesus é sinônimo de milagre, de restauração e cura. E algo interessante aconteceu ali, porque a mãe de Jesus, a Maria, falou, fazei tudo o que Ele ordenar. Então não basta Jesus estar na sua casa, mas obedeça em tudo quanto Ele ordenar. Eu quero orar, eu queria que você que está aqui na frente, quem estiver no banco, também pode repetir comigo a oração. Quem estiver em casa nos assistindo também pode repetir a oração. Então vamos orar. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, o Teu Espírito falou comigo, e eu estou abrindo o meu coração. Reconheço, Pai, que sou pecador e careço da Tua misericórdia. Reconheço as minhas falhas, os meus erros, como um esposo,
como esposa, como pai, como filho, eu reconheço, Senhor. E neste momento, eu te convido, como convidado principal, entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa, seja o Senhor, Pai. Senta no trono, seja o Rei, reina, domina, Tu és a nossa base e o nosso alicerce. Nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nas Tuas mãos. E queremos, Pai, obedecer a Tua palavra dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Pai, louvamos o Teu nome por cada família, por cada casal. Ó Deus, as lutas são diferentes aqui, são distintas, são peculiares, são, ó Deus, certas, meu Pai. O Senhor conhece, antes mesmo deles falarem, o Senhor mesmo os trouxe aqui. Visita esses lares nessa manhã, dispensa os Teus anjos aí nessas casas, meu Pai, com um bálsamo de óleo, de alegria, de amor, de restauração, de comunhão. Restaura casamentos aqui, esta é a proposta, Senhor. Restaura famílias, meu Pai. Entra nesses lares, os lares que o Senhor entra nunca mais é o mesmo. Assim foi na minha vida, assim foi na vida do pastor Paulo, Senhor. Aonde o Senhor entra, Senhor, há milagres, a despeito das lutas, das dificuldades, mas o milagre é certo, a restauração é certa. Nós vamos provar de vinho novo, Senhor. Há casais aqui, Senhor, lutando pelos filhos, e eu creio que esses filhos são filhos da promessa, são filhos da bênção, são filhos, Senhor Deus, que o Senhor resgatou, são filhos do céu, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então nós damos uma palavra de ordem. Diabo, tira as mãos sujas de cima dos nossos filhos. Os nossos filhos foram criados para povoar o céu e não o inferno, Senhor. Os nossos filhos são para a glória do Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim como aquele pai olhando no horizonte, vindo o filho pródigo voltar para casa, pelos olhos da fé nós estamos vendo os nossos filhos aqui, meu Deus, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, na casa do Pai, da onde nunca deveriam ter saído, porque eles são filhos da promessa, eles são os filhos que o Senhor nos deu, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós abençoamos os casais que estão aqui, as famílias que estão aqui, e os que estão nos assistindo em casa. Alcance essa família, ó Deus, alcance esse lar, alcance essa casa, todo espírito de contenda, confusão, separação, divórcio, nós te repreendemos em nome do Senhor Jesus e decretamos uma palavra de ordem, paz, amor, restauração sobre este lar, sobre esta família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá um abraço bem forte aí na sua esposa, esposo. Dá um beijo bem estralado. Nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.